Caiu, mas eu voltei, graças a Deus, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente continua falando sobre Ezequiel. Esperando o Marcelão entrar. Marcelo, cadê você, meu filho? Direto do trono de Deus. Cabelo Ah, tá gigante, não cabe nem na câmera, ó. Meu Jesus, tem que cortar esse cabelo antes de sábado, né? menina, eu caí aqui, levei um tombo, sabe? Eu vi, eu tentei entrar várias vezes aí, não deu conta, não consegui. Rapaz, ele caiu Tava assim de travando repente, pra mas não tem caramba. problema, não. É, não tem problema, não. A gente volta. A gente volta, a gente cai, mas a gente volta. É isso aí. O cair é seu. É, levantar de Deus. É, eu fui. Eu fiz Como é que eu o faço pra vídeo. não cair? Foque nas pedras de tropeço. Preste atenção nelas no seu caminho. Sim, o que você tava falando? Foque em Deus para não cair. É, o que eu tava falando mesmo, eu esqueci. Rapaz, eu fiz o vídeo, eu tô tentando enviar lá no grupo e não tô conseguindo. Tá bom. Mas eu fiz, eu acho que eu Pulei um vou fazer, pedaço, eu acho. tipo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou colocar. Vou fazer tipo ao vivo e em cores. Tá bom. Ezequiel 48, o último capítulo de Ezequiel. Vamos embora para frente e sempre para cima, né? Nada de Tá bom. para trás nem para tomar impulso. Tá entendendo? Para trás Claro. nem para tomar impulso. Então, simbora. Os limites de 7 tribos. É assim que começa o livro. E aí ele fala assim, eu posso ler até qual? Até o 32? Samuel disse que quer participar aí. Até o Deu um grito 35. Ele assim, acabou de chegar da pai! rua, tava passeando. Falou, pai, 12 até o 12. Disse, pai! Quer Até o 12. participar? São estes os nomes da tribo, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar Enon. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quem está aí do outro lado? Foque nisso aí. Foque exatamente com muita atenção nesse texto de hoje. Esse texto de hoje ele vai falar sobre a importância do povo de Israel, que são um só, é uma única família, não é isso, Cláudia? Isso mesmo. São estes os nomes das tribos, desde a extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar Enon. O limite norte de Damasco, até junto a Emate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção, limitando-se com Aser desde o lado leste até o lado oeste. Naphtali terá uma porção, limitando-se com Naphtali, desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura, ao mesmo e o mesmo comprimento o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar, o Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura.
Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12 quilômetros e ao meio, a oeste 5 quilômetros de largura. A leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12 quilômetros e meio de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não desviaram como fizeram os levitas. Quando os filhos de Israel se desviaram, será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limite com a porção dos levitas, até o 12. É isso Você tem aí. imagem disso aí? Não, mas peraí. Você me pediu assim, tipo, em cima da hora, né? Eu não tinha. Não, eu acho que eu tenho sim. Calma aí. Eu estou buscando aqui no Google. Mas pode ir falando. Eu É. tenho. Não, esse é o templo. É a Ah, é o templo, esse cidade. é o templo. É. Foi Eu mal, achei aqui. peraí. Vou ver se eu consigo Achou? mostrar. Peraí. Ó. Ele Compartilha a ficou tela. assim, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? É Ah, o Mar legal. Mediterrâneo. Aí tem Gade, lado leste e lado oeste. Zebulon, lado leste e lado oeste. Issacar. Ficou uma reta. Tá vendo? Issacar, aqui do príncipe, tá vendo? Judá, Ruben, Efraim, Manassés, Naftali, Asser e Dan. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Aqui. Pronto. Aí. Sacando? Ficou excelente. Eu tenho aqui também. Só que é porque tá nos coisas de mapas. Sim. Ficou ótimo. Eu Ficou moraria aí excelente. perto do Mar Grande, Bem. tranquilo. Ah, maravilhoso, né? Uhum. É, não perto do Mar Morto, mas do Mar Grande, sim. Beleza. E aí, agora que a gente viu que ficou um do ladinho do outro, são as 12 tribos. São exatamente as 12 tribos, os filhos de Jacó, não é isso? Que estão aqui. Não são os filhos de Jacó? Não, são os filhos de De Jacó. Israel. Isso, que estão aqui distribuídos em 12 espaços. Você imagina, se é um condomíniozão cabuloso da família toda, né? É, da Não dá família. pepino, não. Não dá pepino. Ou Um condomínio desse aí provavelmente não tem problema nenhum. É tudo na paz, na pra quê, né? tranquilidade, ninguém briga. Ou, não é? Uhum. Oh, meu Deus, como é perfeito esse condomínio. É, Claro que é, foi Deus que fez. isso. Perfeitinho, uai. Então, vamos lá. O que acontece? Isso aí, esse período, eu queria que a gente lesse primeiro Josué 14, 22. Marcelão que tá aí, pode ler Josué 14, 22 pra gente? 14, 22. 22. Josué. 14, 22. 22. Não tem não. Josué, capítulo Peraí, 14, ele só vai até o versículo 15. peraí, que eu tô então com problema. Ah, tá. Então, Desculpa. problema de É cegueira. Josué 14 e Josué 22. É para ler o Mas não vai capítulo ler os dois todo? capítulos, não. Não, lê o versículo 9 para mim do 14. Tá. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de seus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Isso A aqui é terra será porque o quê? quem o Josué será tua perpetuamente. Josué foi o cara que entrou na terra prometida, né? Então, Foi ele que o entrou Senhor na terra havia prometida. prometido que a terra seria Da família, perpetuamente. perpetuamente, para Então, sempre.
todo sempre. Amém. É. Né? E o 22, né, o capítulo todo também fala a mesma coisa, só que ele vai falar. Peraí. Josué, eu marquei, fica mais fácil para eu pegar aqui. Josué 22, ele coloca aqui. Lá no 24. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão, nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes partes no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nosso do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos e edifiquemo-nos um altar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós, longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor, que deixamos hoje e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Então, ali, Josué já havia uma preocupação com relação à aliança de sua prole, né? Das gerações que viriam. Então, para que não houvesse, que ninguém dissesse, não, você não tem parte com Deus, então você não tem parte com a terra, você não tem parte com a herança, você não tem parte, você é meu inimigo, você. Então, ele já havia construído um local onde tivesse um holocausto, né, um altar para se oferecer ao holocausto, mas não um holocausto como uma oferta ao Senhor, sacrifício ao Senhor, pelos seus pecados, mas sim como testemunho de que o Senhor tinha dado aquela terra para eles e para seus filhos e para os filhos de seus filhos, e para que eles não se apartassem do Senhor, para que eles não se afastassem do Senhor, para que eles não ficassem longe do Senhor, para que verdadeiramente aquela terra fosse deles perpetuamente, né? Marcelo, você está aí? Eu não vou perguntar mais não. É isso aí, exatamente isso. 13 até o 14? Ou li até o final? Até o 20? É importante no 13 e no 14 a gente perceber o seguinte, sobre a questão dos levitas, né? E a questão aí dos sacerdotes. E por que que tem uma Ah, diferença entre os levitas e sacerdotes e o povo que foi colocar entre os levitas e os sacerdotes? Que os sacerdotes eles podem entrar lá e tudo mais, né? E os levitas não. sim, exatamente. Esses O, aqui, o, o- esses levitas aqui, tem uma área de 12,5 km de comprimento, 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes, paralela e não junto. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida às outros, porque é santa para o Senhor. é, eu não sei se você lembra, mas assim, logo no início, quando a gente conversou sobre a saída do povo do Egito, né? Que houve quando eles chegaram à terra de Canaã,
O que que Uhum. acontece? Os levitas, eles pediram a Deus que lhe dessem uma terra fora da terra de Canaã, Uhum. porque o Senhor lhe deu uma terra dentro, mas na verdade não é deles essa terra é do Senhor, para que fosse construído o templo, para que não houvesse a ninguém que chegasse e falasse assim, essa terra é minha, então eu posso vender, eu posso dar para o meu filho, não, mas eu não sou mais do Senhor, então vamos destruir o templo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, os levitas não acharam justo, na época, que eles não tivessem também uma herdade, uma herança. E aí eles pediram a Deus que eles tivessem, então, direito a uma terra fora da terra de Canaã, que seria a terra deles, e mesmo assim, eles se manteriam dentro da terra, cuidando das coisas que Deus havia colocado nas mãos deles para que tomassem conta, e Uhum. também entrariam para derrotar os inimigos que estavam dentro daquela terra no período. Uhum. Então, essa terra, o Senhor deixa bem claro, ela é sua, você pode morar nela, mas não pode vender, não pode dar como herdade, não pode nada disso, porque ela, na verdade, é uma terra sagrada, Uhum. né? Consagrada ao Senhor. Então, os outros tinham direito dessa venda e eles não, porque eles já tinham também essa outra terra fora da terra de Canaã, que foi o Que era lá pedido pelo deles, lado né? do Jordão, né? Exatamente. E então, assim, é importante falar sobre isso. E os sacerdotes, eles não, eles entravam lá, eles tinham o direito de entrar no templo, entrar na parte que era consagrada a Deus, mas antes tinha todo um processo que fala em Levítico, em Êxodo também fala, que era um processo onde eles tinham que se limpar, eles tinham que entregar todo o sacrifício pelo pecado deles, e ali sim eles entravam no templo, entravam no tabernáculo, na parte separada, e entregavam os sacrifícios pelos pecados de todo o povo. Mas se eles entrassem em pecado, se eles entrassem corruptos, eles morriam ali, né? Tanto que logo no início os filhos de Arão estavam fazendo coisas erradas, eles estavam comendo do que não deveriam comer, do sacrifício que não deveriam comer, e eles Foram queimados. morreram exatamente por isso. Realmente. Uhum. É importante nesses dois versículos É. a gente lembrar E a disso. gente vai falar aqui também no final, assim, ó, se eu não me engano, ele vai falar sobre por que os levitas, no processo de abandono de Deus, eles também fugiram e abandonaram. Ele vai falar daqui a pouco aqui e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Eu vou para o 15 Uhum, então, tá? Eu vou do 15 até o 20. Cinco ok. versículos aí. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, essa será ao uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as duas dimensões. O lado norte de 2.250 metros, ao lado sul de 2.250 metros, o lado oeste 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. É um quadrado. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros ao sul e de 125 metros ao leste. E de 125 metros a oeste, 125 metros. Ah. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que me chama a atenção aqui, Claudinha, é o seguinte: eu vejo que Deus ele dá o sustento para os seus filhos de várias formas. Primeiro, ele dá o sustento, e a primeira forma que a gente vê desde o Éden é um sustento do seu trabalho. Porque ninguém disse que Adão não trabalhava, né? Ninguém disse que. Ele só disse que do suor do seu rosto agora você vai se sustentar.
porque eu vou ter que plantar, porque quando eu fui criado, já tinha lá as árvores frutíferas e tudo mais. Mas eu tinha que ir lá e buscar, não era assim, tipo, Inclusive a Bíblia Deus lá no em Gênesis. Éden com aquele, Deus no Éden com aquela folhinha de bananeira, sacudindo Adão e dando uvinha na boca de Adão, não. Ele tinha que fazer a parte dele dentro da caça, não podia comer carne naquela época, né? Mas dentro do processo de colher os frutos e... Aí, Oi? Não podia podia, comer não. carne? Não, só pôde, só Né? Deus só permitiu comer carne depois de Noé. Que aí Noé disse, É, agora vocês podem comer carne. É, não podia não naquela não- época. É, interessante. é. Então não tinha um Deus ali, sabe, sacudindo uma folha de bananeira e refrescando Adão e dando uva na boca de Adão, não. Era tipo, Adão tinha que ir lá colher as frutas que ele queria comer. Tanto é que ele estava ali dando Inclusive, mole o Senhor e fala em Gênesis, né, que ele deve cultivar a terra. Ele fala, antes de tirar Adão do Éden, ele fala que ele deve cultivar a terra. Que ele exatamente. deve, você, agora, Adão, você vai administrar e cultivar a terra. Então, assim, Exato. ele trabalhava. Exatamente. Agora, o lance que eu vejo a diferença aí é que Deus sempre provê, mas ele provê de duas formas. Ele provê via perlim-pim-pim, que é em situação extrema. Ele provê via perlim-pim-pim em situação extrema, como, por exemplo, quando nós estávamos em Cabo Frio e ele depositou um dinheiro para a gente na conta para a gente conseguir pagar o aluguel. Como, Como por quando exemplo, ele te curou na garganta que você tinha calo nas cordas dois calos vocais. nas cordas vocais. Exatamente. Como quando aquela mulher que quando Elias declarou que não ia chover mais, e ele falou assim, só que tem um limite isso. É pirlim-pim-pim até quando algo aconteça. Por exemplo, é um pirlim-pim-pim aí do seu sustento, azeite não acabou mais, até que volte a chover. Porque quando voltar a chover, você não precisa dessa zona de conforto aí, você vai ter que trabalhar. Até com a formiga, ó, preguiçoso, Deus diz isso, né? Segundo, é quando ele manda o maná dos céus, enquanto o pessoal no Êxodo está no deserto, e é perlim-pim-pim. Todo dia tem lá o manazinho e tudo mais, a água é no perlim-pim-pim, até que você entre na terra prometida. Entendeu? É até Exatamente. que alguma coisa. A gente vê aí também, exatamente, por exemplo, Jesus Cristo, que foi lá e multiplicou os pães e os peixes para aquela multidão que estava 3 dias lá, já sentado, sem comer, acompanhando ele. E aí ele foi e multiplicou os pães e os peixes até que eles voltassem para casa. Então é até que alguma coisa aconteça, não é? Ah, beleza, a mulher ali ficou para sempre Ágia vendendo aquele eterna. azeite. Não é isso. Deus não gosta de preguiçoso nem de ninguém na zona de conforto. Deus tem me sustentado na pandemia até que tudo volte ao normal. E eu preciso batalhar, trabalhar, criar produto online, pensar num negócio para, sabe, alimentar para poder trabalhar de forma online e assim por diante, até que dê certo. Meu amigo, agora, até que é a sua movimentação que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. E o limite que é o mais importante, né? Então é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, que, olha, o que me chama, Marcelo, por que você veio trazer isso? Porque ele diz assim, ó, quanto a área restante paralela à região sagrada será de 5 quilômetros para o leste, 5 quilômetros para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Então, assim, na verdade, as pessoas tiveram que ir lá e cultivar aquilo ali, e as pessoas que trabalham na cidade têm direito àquele negócio lá. Cada um tem que cultivar o seu, não é? Ah, eu coloquei vocês aqui, é The Sims, não, essa parada. Se não, não é Tamagotchi. Sabe que se não vier o Deus Todo-Poderoso do Tamagotchi for lá e alimentar o Tamagotchi, o Tamagotchi morre. Ou então Meu Deus, que quanto tempo você já não ouvi arrumar um falar. emprego no se você não arrumar um emprego no The Sims, ele vai passar fome, aí não vai comer, e não vai ao banheiro, porque não, sabe? Não tem esses joguinhos assim? Não é isso, sacou? É Uhum. você viver o seu livre-arbítrio, Meu Deus, você ir tem lá e muito fazer. tempo aí. Tem muito tempo isso, eu sou velho para sempre, meu irmão. Então, assim, isso que me chama a atenção, que Deus, quando a gente fala que a Bíblia é um manual da vida e ele ensina o que você precisa fazer todos os dias, ele está dizendo, vai trabalhar, pô, entendeu? Porque eu vou te sustentar até que tudo acabe.
Muitas pessoas, esses jornais sensacionalistas, estão dizendo assim: o nosso país saiu da zona da pobreza extrema depois da distribuição do negócio, como é que é o nome? Do auxílio emergencial. Hum. Até que a pandemia acabe. Tá entendendo? Essas pessoas estão sendo sustentadas com esse valor de 600 e 300 reais até que acabe essa loucura. E quando acabar essa loucura, voltar-se a normalidade financeira, que essas pessoas não vão receber mais essa grana. E aí vai dizer assim, agora estamos na pobreza extrema. Só está na pobreza extrema quem se quer, de verdade, quem quer se manter na pobreza extrema. E ainda assim, Deus sustenta essas pessoas até que algo aconteça. Essa viúva, por exemplo, ela perdeu o marido, ela tinha um filho, entendeu? Ela só tinha azeite e farinha na casa dela. Aí chega um profeta e fala assim: não vai chover. Ela fala assim: me lasquei, né? Aí Deus faz assim: Vou mas cozinhar não um vai bolo e vou comer e faltar. morrer. Não vai faltar azeite na sua botija. Aí ela fala assim: ah, beleza, então vou sentar aqui e vou maratonar Netflix até eu morrer. Não, é até que volte a chover. E sabe de uma coisa? Quanto não Não, e volta a outra coisa, chover, não vai se faltar o prepare. azeite e as outras coisas. É. E olha só, Tem que enquanto não vender o volta a azeite. chover, exatamente, enquanto não volta a chover, meu brother, sabe o que você precisa fazer? Você precisa, e que você tem essa mamata, e o povo do Egito não percebeu isso, cara, eu tenho uma comida todos os dias, eu vou me preparando para quando acabar essa parada. Mas Deus falou para não guardar, Marcelo, porque se guardasse de um dia para o outro, apodrecia, e eu fiz prova. Mas não é para guardar, é para gerar sabedoria, conhecimento, entendimento. É para isso que o tempo serve para você aprender. Eu vou aprender a fazer algo diferente, aprender uma profissão, aprender um legado, aprender mexer com a internet. Eu estou aqui dentro de casa recebendo 600 reais por mês e não recebia nada. E eu tô de boa. O que é que eu vou fazer? Vou aprender alguma coisa, velho. Entendeu? Para quando acabar isso aí, eu estar preparado para uma parada. Porque vai acabar. Não vai ser para sempre esse negócio. Eu acho que já até acabou. Eu acho que já até acabou. E não vai ser para sempre esse negócio. E Deus não gosta do preguiçoso. Ele quer que a pessoa vá para a rua, vá trabalhar, vá meter a cara, vai fazer alguma coisa. A gente precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Entendeu? E é isso que ele ensina, que ele diz assim, ó, é para o sustento daqueles que trabalham. Não é para o sustento daqueles que ficam lá pegando um solzinho. Olha Agora, ela sabe o aí. que eu acho? Sabe o que que eu acho interessante daqui? É que ele ainda fala assim, ó. E não é sempre do mesmo jeito que ele vai prover, né? Ele fala assim que o Senhor cria uma nova divisão onde ele vai limitar a região que é reservada ao Senhor, né? E que compreende a área do templo e as porções dos sacerdotes e levitas, e uma respeitosa distância da região sagrada que Uhum. deverão estar os terrenos para a cidade e para as progressões dos príncipes. Então, assim, ele até não é que o Senhor aprende algo novo, é que assim, ele não permite que você fique no mesmismo. Ele tinha delimitado a cidade de uma forma da primeira vez, e da segunda vez, o que, que ele faz? Ele delimita de uma outra forma para que você entenda e se lembre que ele agiu dessa forma, né? Para que não houvesse mais corrupção da terra, né? Que afastasse verdadeiramente o pecado, né? O que é ruim do que é santo, do que ele é um Deus zeloso, né? E aí o que que Meu acontece? Deus, Então ele que coisa coloca, mais linda de gostosa aí do universo. Cadê ele? Olha só, gente. ele Olha só. coloca assim no 9. Oi, neném! Oi, Tudo tia bom? Cláudia. Tudo jóia. Você não Estou tá aqui me ouvindo, não, observando. mas tá me vendo. Estou aqui observando tudo. Crescendo. Estou crescendo. Eu estou Ele crescendo dança, em sabedoria, estatura, sabedoria e graça. Igual meu irmão ele Jesus dança. cresceu. Eu sou igual um bonequinho de carro, aqueles que ficam assim, toc, 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 É. toc, 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 toc.
porque eu não tenho Dançar. muito sustento na minha cabeça, não. Toco, 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 toco. Eu estou Ai, ligando, papai. Olha, olha, Joaquim! olha, olha. Ai, Joaquim, Manda meu beijo pra tia, manda. amor! Tucu, 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 tucu. Se ela Tucu, 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 fala e tucu, não tucu, sai tucu, som, tucu. papai! É, é Solta uma nome, né? doida, é uma doida, Vamos, Cláudia. Vamos, é. vamos, 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 É Claudinha. verdade, vamos lá. Lá no 9 ele fala, né? Região que a vez de separar Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e de largura de 10.000, lá no 9, Para. né? E aí no 9 ele tá falando exatamente disso. Então ele tá criando aí uma lembrança ao povo para que não haja novamente uma fuga com relação a essa questão aí é, 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 de se manter na presença do Senhor, de não queimar incenso impuro, de não se fazer sacrifícios que não são para Deus dentro dessa área. Então, ele delimita essa área de uma maneira diferente, né? Sim, Da sim, primeira vez que ele havia feito. Então, é interessante também lembrar disso, né? sim. E Vambora? aí ele vem falando sobre os limites do príncipe, que ele fala assim: o que Isso. restar será para o príncipe. O que restar, olha só. A primícia é para Deus, a divisão é para os filhos de Deus, e o que restar é para o príncipe. Uhum. Desde o do, outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do Oriente e também dos 25.000 côvados em direção do Ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, entre tudo. Excetuando o que pertence aos levitas, e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim. Será isso para o príncipe. Né? Então, o Senhor fala assim: não é a primícia, você não é o primeiro, você não é o que tem direito. Primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, né? E você está servindo a esse povo. Então, é do que restar que é seu. Uhum. Porque, assim, há um entendimento errôneo com relação a isso, né? As pessoas acreditam que eles servem ao rei, eles servem ao príncipe, que eles servem ao Os presidente, governantes são eles que quando na nos servem. verdade, exatamente, deveria ser assim, né? Eles que nos servem. Então é do que restar, é o que sobrar. E aí ele começa a falar os limites das outras 5 tribos. São 12 tribos, lembra? Uhum. Quanto ao resto da tribo, desde ao lado do Oriente até o Ocidente, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado do Oriente até o Ocidente, Simeão, uma porção. Limitando com Simeão, desde o Oriente até o Ocidente, Issacar, uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado oriental ao ocidental, Gade, em uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até a água de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas as suas porções, diz o Senhor Deus. As portas, então ali ele divide, né, as Uhum. terras conforme a necessidade de cada um, conforme o que verdadeiramente deveria ser dividido, e aí ele entra lá, conforme o que é justo, porque às vezes a gente fala assim: mas José ganhou 2 porções, isso é injusto, né? Igual, vai ter festa José no nem era céu, aí vítima, né? Na verdade, quem ganhou foi o é, povo de José, foi os descendentes dele.
Exatamente. Aí fala, ah, vai ter festa no céu, mas só vai quem tem boca pequena. Isso é injusto, isso é injusto. Então, mas na verdade é assim, é porque o sapo fala, né? Uhum. Porque assim, o Senhor deu conforme a necessidade. Ele fala lá com Moisés e ele fala quando Moisés está fazendo a divisão, ele diz conforme a quantidade de pessoas. Tanto que quando as mulheres dizem, Senhor, eu acho isso injusto, por quê? Porque só os homens são contados, só os homens receberão. Nós não temos pai, não temos irmãos e não temos marido. O que faremos nós, né? Não vamos herdar. E aí a terra do meu povo vai ficar menor do que a terra do outro povo, porque eu vou ter que habitar em algum lugar. E aí o Senhor fala assim: não, tudo bem, então essas mulheres vão herdar junto com o povo, com a tribo que é dela. Entendeu? E aí vai se dividir igualmente entre elas. Mas se o Senhor dividiu duas porções para terra, da terra para o povo de José, é porque o povo de José precisava de duas porções. Então o Senhor foi dividindo conforme a necessidade de cada um e conforme também o trabalho de cada um. Por exemplo, os levitas ficaram mais próximos do templo, afinal de contas, eles cuidavam do templo. Então eles tinham que estar mais próximo do templo. Então o Senhor foi justo em sua divisão. Aí ele vem falando sobre. Você quer falar alguma coisa? Não. Aí ele vem falando sobre as portas da cidade, né? Que são estas as saídas da cidade do lado Então, três, norte, que mede 4.500 côvados. Três portas: a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi. Tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e três portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e três portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas três portas, a porta de Gade, de Asser e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está aqui. Então, a partir daquele dia, a cidade passou a se chamar O Senhor está aqui. O Senhor está ali, né? Que em hebraico é Javé Chamar. Este nome de Jerusalém resume a grande divisão que é descrita nesses capítulos, né? Javé Chamar. O Senhor está aqui. Uau. Como é que se escreve isso? Que esse vai ser o título. Jave com acento Javé. agudo. Isso. Javé. Ah, Chamar. Shama com acento agudo no último A. Javé chamar. O Senhor está aqui. Javé chamar. O Senhor está aqui. Tamo junto. Olha aí, Claudinha, pra gente enterrar. Achei lindo. Ah, peraí, rapidinho. Deus. Lembra o seguinte. Lembra o seguinte. O que me chama a atenção é o tamanho desse condomínio. O que me chama verdadeiramente a atenção é o tamanho desse condomínio. É um tamanho de um condomínio gigantesco, com 12 tribos, 12 famílias, cada uma vivendo lá e repartindo o lugar onde as plantações serão feitas e as colheitas serão realizadas. Tem um lugar redondo, tem um lugar que vai ser onde serão as casas e as residências que Deus separou lá. Tem a parte de lazer ali, a praia, né? Então tem a área de lazer no condomínio, tem a área de lazer, a área de trabalho, os administradores, os três portões, entendeu? Que tem lá o bedel que fica vigiando as entradas e as saídas para ter cuidado com os estrangeiros e assim por diante. A nossa vida e as nossas famílias precisam ser assim. A gente precisa entender que cada um vive no seu quadrado, mas cada um precisa viver de forma harmônica. Eu não sei
como é que era o bicho lá. Se pegava muito, porque família a gente sabe, quando a gente mora muito perto, o bicho pega mesmo, entendeu? E fica desafiador, mas Deus está mostrando aí que Ele não quer separação na família. Quanto mais próxima a família tiver, quanto mais uma tiver ajudando a outra, é mais importante. Importante saber que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua casa e cada um vai trabalhar em harmonia com os espaços comuns da vida, mas que ele não quer a família separada. A família é a nação, cujo Deus é o Senhor. Então preste atenção nisso e não se separe-se da sua família. Tá joia? E não é Agora, assim, cada um no seu quadrado mesmo, não. Mesmo dentro do condomínio grande, não é cada um no seu quadrado. Ele fala 12 famílias, 12 tribos, 12 meses, né? E a cada mês, uma família vai contribuir com algo que Deus vai trazer de maravilhoso na vida dele para toda a nação. Então, assim, o Senhor está dizendo que é durante 12 meses, durante um ano, é um ciclo que não tem fim, aonde um vai contribuir para todos, sempre, exato, né? exatamente. Então, então Presta não é atenção e cada fica um. ligado nisso aí. E o quanto que é desafiador isso. A gente sabe que é, né, Claudinha? É, muito. Mas é isso aí. Deus quer a gente assim, porque quando chegar assim na terra como no céu, brother. Essa é a oração do nosso irmão Jesus. Então não adianta dizer assim, quando chegar no céu eu convivo com meu irmão, a zorra. Você não vai nem para lá, se você pensar assim. Você vai assim na terra como será no céu. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Pegou a visão da parada? Se você pegou a visão, se embora junto pro céu, tá joia? Manda bala aí, Claudinha. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, porque o Senhor tem trazido aos nossos corações a tua palavra. Obrigado, Amém. Pai amado, porque como sempre, Pai amado, o Senhor sempre abre os nossos corações para novos Amém. aprendizados e derrama bênçãos sem medidas sobre as nossas Pai. cabeças e nos unge com o óleo santo. Que não seja só um almoço abençoado, mas que seja um dia, uma semana, um mês, o ano e toda a nossa vida abençoada na tua presença, Senhor, em nome Não, de sim. Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver comunhão, Pai amado, em união e comunhão para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos, Pai amado, ser como a tua palavra diz, 12 tribos, Senhor, uma só família, e cada um contribuindo para o benefício do outro, Senhor, por amor, Jesus por Cristo. amor ao seu nome. É o que te Amém. peço e te agradeço, para que Obrigado. possamos dizer, Yahvé chamar, o Amém. Senhor está aqui. O Senhor está. Obrigado, Senhor. Beijo no coração. Amanhã 0659, Marcelão, 3 dicas de como alcançar o sucesso de forma rapidinha. Fica ligado, tá bom? 3 dicas de como alcançar o sucesso de forma mais rápida. Quer ficar sabendo? Amanhã 0659. Tamo junto até depois do fim. Beijo no Isso coração, Cláudia. 4 horas a gente tem alinhamento para falar sobre It's Time. Até mais tarde. sim, Até senhor! amanhã. Até mais tarde. Até mais Até amanhã. tarde. Até mais tarde. Até mais tarde.